Olá, gente. Sejam bem-vindos aí a esse vídeo. Conforme vocês trabalharam no segundo encontro, né? Vocês trabalharam lá um pouquinho mais a respeito de logaritmos, envolvendo, além da definição, daqueles casos particulares, também as propriedades e o processo chamado de mudança de base, né? Então, lá no segundo encontro, eu disponibilizei para vocês um material em PDF, para vocês estudarem essa teoria, e também foi colocado como tarefa responder um questionário no próprio Moodle, né, um questionário lá que continha 5 questões sobre o tema logaritmos. Nesse vídeo, aqui agora no terceiro encontro, trarei para vocês um feedback aí desse questionário, onde vou apresentar a resolução de todas as 5 questões. Então, questionário do segundo encontro, tá? Bora lá. Nesse caso aqui, ó, uma das questões do questionário, eu vou pronunciar assim, uma das questões, tendo em vista de que a ordem das questões foi colocada de forma aleatória quando você acessava o questionário, tá? Então, não necessariamente essa questão aqui, de repente, foi a primeira questão para você. Analise as opções e selecione a resposta para cada uma das perguntas. Então, nessa questão, você tinha lá algumas perguntas e tinha lá uma caixinha, né, com algumas opções de resposta a cada uma das perguntas. Então, a primeira pergunta que aparece aqui para nós nesse momento é a seguinte, ó, qual é o valor do logaritmo decimal de 1? Isso significa essa escrita, logaritmo decimal de 1, que você pode optar por escrever essa base 10 no papel, né? Lembrando que não é necessário, pode escrever simplesmente como está aqui à esquerda. Ora, qual é o valor do logaritmo decimal de 1? Aprendemos, naqueles casos particulares, que sempre que o logaritmando for 1, qualquer que seja a base, importante sempre lembrar quando eu falo qualquer base, base maior que 0 e diferente de 1, tá? Então, qualquer que seja a base, se o logaritmando é 1, o valor do logaritmo é 0. Então, tá aí, ó, logaritmo decimal de 1 é igual a 0. Segunda pergunta, qual é o valor do logaritmo decimal de 0,1? Qual é o valor do logaritmo decimal de 0,1? Então, outra vez, logaritmo com base 10. E, nesse caso, logaritmando 0,1. Bom, 0,1 é o mesmo que 1/10. E 1/10 pode ser escrito como 10 a menos 1, como nós aprendemos, né? Inverteu aqui a fração, troca o sinal do expoente, o expoente do 10, que era 1 positivo, fica sendo 1 negativo, né? E aí, então, nesse caso, o que nós temos de especial? A base do logaritmo é 10, a base da potência é 10. Aprendemos no terceiro caso particular que sempre que isso ocorre, o valor do logaritmo é o próprio expoente da potência. Por isso, a resposta à pergunta menos 1. Tá? Então, logaritmo decimal de 0,1 vale menos 1. Na terceira pergunta, ó, qual é o valor do logaritmo natural de e ao quadrado? Logaritmo natural, aquele ln, aquela representação por ln, e é aquele número de Euler. Então, o que nós queremos calcular é isso aqui, ó, o logaritmo natural, o ln de e ao quadrado, tá? E aí, ln de e ao quadrado pode ser visto como logaritmo de e ao quadrado na base e. Lembrando, sempre que escrevemos ln, nunca estará escrito a base, tá? Por quê? Porque só de escrever ln já está subentendido que a base é e. Portanto, essa representação é o mesmo que eu usar a tradicional representação log e no papel escrever a base e. Então, logaritmo de e ao quadrado na base e é o mesmo que logaritmo natural de e ao quadrado. E aí, nesse caso, aprendemos também, lá pelo terceiro caso particular, que,
olha lá o que está acontecendo de especial de novo. Base do logaritmo é igual à base da potência que está no logaritmando. Sempre que isso ocorre, o valor do logaritmo é o próprio expoente dessa potência. Por isso, ln de e² é igual a 2. Próxima pergunta. Qual é o valor do logaritmo natural de e? Qual é o valor do logaritmo natural de e? E aí, o que significa isso? Ó? Nós temos ln de e sendo igual ao logaritmo de e na base e. Então, logaritmo de e na base e, outra vez, ó, base e logaritmando igual, aprendemos no segundo caso particular que sempre que isso ocorre, o valor do logaritmo é 1. Então, logaritmo natural de e, ou seja, logaritmo de e na base e é igual a 1, tá? Próxima pergunta. Qual é o valor do logaritmo decimal de 10? Ó, vai acontecer a mesma coisa da pergunta anterior. Olha lá, logaritmo decimal, então a base é 10. Logaritmando é 10. Logo, logaritmando e bases iguais, portanto, o logaritmo decimal de 10 é igual a 1 também, pela mesma razão, logaritmando e base iguais faz com que o valor do logaritmo seja 1, tá? E, por último, qual é o valor do logaritmo decimal de 100? Logaritmo decimal de 100. O que vai acontecer? Ó, logaritmo decimal de 100, portanto, base 10. O número 100 é o mesmo que 10 ao quadrado. Outra vez, terceiro caso particular, porque a base do logaritmo é 10. A base da potência é 10, portanto, são iguais. Sempre que isso ocorre, o valor do logaritmo é o próprio expoente dessa potência, portanto, 2. Então, concluindo, o logaritmo decimal de 100 vale 2. Tá? Olha como que é importante esse reajustar o número 100 na forma 10 ao quadrado para que você perceba mais claramente de que ocorre a aplicação do terceiro caso particular, tá? Bom, na segunda questão, né, proposta, e uma das 5 questões propostas, colocou o seguinte, ó, considerando logaritmo decimal de 2 igual a 0,3 e logaritmo decimal de 3 igual a 0,5, usando as propriedades operatórias dos logaritmos, assinale a alternativa que indica o valor de logaritmo decimal de 54. Insisto na explicação. Quando eu estou pronunciando logaritmo decimal, é porque eu estou usando aquela nomenclatura log e não tem a base escrita no papel. Então, fica subentendido que a base é 10. Por isso, a leitura logaritmo decimal. Repare um fato seguinte. O que eu quero calcular é um logaritmo decimal. As minhas informações são também logaritmos decimais. Esse é um fato importante, porque quer dizer que o que eu quero calcular está na mesma base que as informações que eu tenho. Então, isso aqui já leva a acreditar que, para mim gabaritar essa questão, não precisarei aplicar aquele método, aquele processo chamado de mudança de base, porque o que eu quero calcular está na base 10 e o que eu tenho de informação também está na base 10. E aí, como fazer isso? Nós temos aqui ó, o seguinte, o logaritmando é 54. Os logaritmandos das informações que eu tenho são 2 e 3. Leva a acreditar o seguinte, por que que o cara que elaborou essa questão me deu essas duas informações? Ele tem a intenção de que o número 54 possa ser reescrito através de uma fatoração, de modo que apareça 2 e 3 como números primos nessa fatoração. E aí, quando a gente pega aqui o número 54 e vai para fatorar, olha o que vai acontecer então na fatoração. Olha lá, divide por 2, 27,
e aí vai por 3 agora, né? Assim segue a fatoração, de modo que você observa que o número 54 pode ser escrito como 2 vezes 3 ao cubo. Então, voltando lá, o que nós temos aqui? Ó? Logaritmo de 54 na base 10, logaritmo decimal de 54, é igual ao logaritmo decimal de 2 vezes 3 ao cubo, já que o número 54 pode ser escrito em forma desse produto. Feito isso, o que ocorre agora? O logaritmo de A vezes C na base B é igual ao logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B. Essa é a primeira propriedade dos logaritmos que vocês estudaram no segundo encontro. Ou seja, o que essa propriedade fala para mim? Fala assim, ó, se existe um produto, uma multiplicação no logaritmando, nós podemos dividir, subdividir isso aqui, quebrar isso aqui, separar em 2 logaritmos através de uma adição. Então, ficando o logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B. Olha lá, a base é mantida, B, tá? E as parcelas do produto, da multiplicação, ficaram subdivididas em logaritmandos dos 2 logaritmos que eu tenho escrito aqui, ó. E essa primeira propriedade, claro, ela foi provada, foi demonstrada, né, lá naquele material em PDF do segundo encontro, então aqui eu estou apenas fazendo uso da ferramenta, acreditando que já foi consolidada, né, lá o porquê que isso aqui é verdade, tá? Bom, então, voltando aqui, se é um produto, separo na soma, conforme a primeira propriedade me dá essa oportunidade. E aí, eu tenho um detalhezinho aqui agora, ó, logaritmo de 3 ao cubo. O que nós temos? Ó, a terceira propriedade dos logaritmos. O que a terceira propriedade fala? Que o logaritmo de A elevado a n na base B, portanto, o logaritmo de uma potência, pode ser escrito assim, ó, n vezes o logaritmo de A na base B. E aí, nesse caso, visualmente falando, o que ocorre? É que o expoente n, ele passa a multiplicar o logaritmo de A na base B, tá? Então, é como se o expoente saísse dessa posição e viesse aqui, ó, multiplicando o logaritmo. Matematicamente, claro que não é tão simples assim, né? Existe lá a prova, a demonstração do porquê que essa igualdade é verdadeira. Também constando lá no material do segundo encontro que vocês já estudaram. Então, aqui, ó, nesse caso que eu tenho logaritmo de 3 ao cubo na base 10, podemos tirar esse expoente 3 aqui, ó. E, aplicando a terceira propriedade, ficará 3 vezes o logaritmo decimal de 3. Olha como agora você vê a importância do enunciado ter trago essas duas informações. Então, agora, aplicando esses valores, substituindo em logaritmo de 2 e logaritmo de 3, a gente tem a conclusão do cálculo do logaritmo decimal de 54, sendo então igual a 1,8. Claro, primeiro multiplica, portanto aqui 1,5, somado com 0,3, chegando no 1,8, tá? É importante ressaltar o seguinte, não era possível calcular o logaritmo decimal de 54 lá pela definição, como fizemos naqueles casos da questão 2 da primeira lista, da lista do primeiro encontro. Por quê? Se eu aplicar a definição desse logaritmo, como a base é 10, nós teremos 10 elevado a x igual a 54. E aí, base 10 e base 54, não dá para poder colocar na mesma base, né? Então, por isso, não foi possível calcular o valor desse logaritmo igualando as bases, ou seja, aplicando lá a definição. E aí, nesse caso, quando não é possível aplicar a definição, precisamos recorrer a propriedades, tá ok? E, além das propriedades, fique atento, é comum, é usual que o autor da questão dê para nós
valores de logaritmos como auxílio no cálculo desse logaritmo. Tá? Repare que mesmo sabendo as propriedades, todo esse desenvolvimento seria inútil se eu também não conhecesse os valores desses dois logaritmos. Ok? Vamos para a próxima questão. Então, aqui nesse caso, o gabarito aqui, nessa ordem com que está, porque lá no Moodle também essa ordem era embaralhada, era aleatória quando você gerava o questionário. Então, na ordem que está aqui, o gabarito item E. Tá? Aqui, nessa questão, é uma questão de matemática financeira, é uma questão que nós trabalhamos a ideia, né, o assunto, lá no ano passado, em matemática financeira, especialmente quando aprendemos lá juros compostos. Então a questão fala assim, aplicando R$ 1.000 a uma taxa de juros fixa de 5% ao mês, depois de quantos meses esse capital triplicará? Então, qual é a ideia? Coloca-se R$ 1.000 aplicado, rendendo juros de 5% ao mês. E eu quero saber depois de quantos meses esse capital triplicará. O que significa isso? Vamos lá. Primeiro, lembrando, 5% ao mês, então é juros sobre juro, porque aqui não está prevendo a possibilidade de saques, de retiradas. Então, todo o rendimento que eu tenho no primeiro mês, ele fica acumulado também para o segundo mês, ou seja, ele vai também ter ganho, ter rendimento durante o segundo mês. Assim como aquilo que eu tenho de rendimento no segundo mês, fica também aplicado para o terceiro mês, gerando o que nós chamamos popularmente de juros sobre juro, né? E aí tem essa formulazinha que nós aprendemos o ano passado, que fala o seguinte, montante em função do tempo. O que é montante? O dinheiro que eu passarei a ter lá no final da aplicação. Então, o montante em função do tempo, claro que esse montante ele depende do tempo, né? É capital vezes 1 mais I elevado a T. Esse I é a taxa de juros, T é o tempo. Então, eu tenho aqui como dados da questão, o capital que eu estou aplicando é de R$ 1.000, a taxa de juros 5%, ou seja, 0,05, e o montante em função desse tempo que eu quero alcançar é o triplo do capital, portanto, o montante que eu quero alcançar são R$ 3.000. E aí, como vamos dar um desfecho nisso? Vamos lá então, aplica a fórmula capital, R$ 1.000, vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Então, isso aqui, essa estrutura é esta, tá? Que representa, que é igual ao montante. Por isso, essa estrutura igual a 3.000. O objetivo da questão, depois de quantos meses esse capital triplicará? Então, a incógnita é T, é o tempo, que está lá no expoente de uma potência. Como que a gente vai resolver essa equação exponencial? Então, a gente vai fazer o seguinte, primeiro passo, vamos trabalhar para deixar essa potência isolada. E aí, 1.000 está multiplicando, e lá eu tenho 3.000, podemos dividir ambos os membros pelo próprio 1.000. Então, se eu dividir a esquerda por 1.000, nós temos 1,05 elevado a t, porque 1.000 dividido por 1.000 é 1, né? Aqui eu só somei, tá? Por isso que eu cheguei aqui, E 3.000 dividido por 1.000, sendo 3. Né? Bom, como que a gente vai dar o desfecho nisso aqui agora? Equação exponencial, só que a base à esquerda é 1,05, a base à direita é 3. Tenho dificuldades em colocar essas potências numa mesma base. Não dá para mim colocar essas potências numa mesma base com uma certa facilidade. Quando isso acontece, quer dizer que eu não consigo resolver essa equação exponencial simplesmente igualando as bases. E aí,
é necessário lidar com logaritmos. Olha, dados auxiliares aqui, ó. Como que eu vou aplicar a teoria de logaritmos nessa equação exponencial? Vamos lembrar disso aqui, ó. Lá nos casos particulares do primeiro material, o quinto caso particular falava para nós o seguinte: logaritmo de A na base B sendo igual a logaritmo de C na base B, isso implica que A é igual a C. Gente, muita atenção, porque eu vou precisar de aplicar essa ferramenta aqui, não só nesse momento, mas em vários momentos onde eu tenho equações exponenciais com essa dificuldade de igualar as bases. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, A igual a C. Por quê? Base é a mesma. Olha lá, os logaritmos têm a mesma base, né? Então, claro que para esse logaritmo ser igual a esse seguinte, por consequência, o logaritmando A e o logaritmando C devem sim ser iguais. E aí, se eu imaginar que essa potência está fazendo o papel de A e o número 3 está fazendo o papel de C, eu posso então reescrever essa igualdade nesse formato, ó. Ou seja, eu estou usando esse quinto caso particular da direita para a esquerda. Então, olha lá, A é o logaritmando do logaritmo à esquerda e C, o 3, é o logaritmando do logaritmo à direita. Lembrando que eu preciso ter mesmas bases. A base poderia ser qualquer número positivo e diferente de 1. Por que que eu estou escolhendo base 10? Olha lá, a base não está escrito, ó, portanto a base é 10. Porque as informações da questão são logaritmos decimais. Então, eu estou aqui tendendo a... Ora, para mim resolver essa equação, o autor da questão está tentando me ajudar com essas duas informações. Como as informações são logaritmos decimais, então vou usar logaritmo também decimal. E aí agora como que a gente consegue concluir essa resolução? Ó, terceira propriedade dos logaritmos, que usamos na questão anterior já, né? Vou aplicar ela aqui, ó. O expoente t, ele pode vir escrevendo como multiplicador do logaritmo de 1,5. Então, eu tenho t vezes logaritmo de 1,05 igual a logaritmo de 3. E aí, o que eu apliquei? Dessa linha para esta, só o uso da terceira propriedade dos logaritmos. Bom, daqui em diante, acho que não é novidade para ninguém que eu posso fazer isso, ó. Aquela leitura convencional. Está multiplicando, passa, dividindo, ou se preferir, a leitura a rigor matemático, divide à esquerda e divide à direita pelo logaritmo de 1,05, isolando t. Então, t é igual à divisão do logaritmo decimal de 3 pelo logaritmo decimal de 1,05, tá? E aí, agora faz sentido por que que me deram como informação o logaritmo decimal de 3 e o logaritmo decimal de 1,05. Substituindo esses respectivos valores, feita a divisão, a gente tem que t é aproximadamente 22,5. Voltando lá no enunciado, o que significa isso? Significa o seguinte, ó, olha a pergunta. Depois de quantos meses esse capital triplicará? Então, aplicando R$ 1.000 a uma taxa de juros de 5% ao mês, esse capital triplicará depois de 22 meses e meio aproximadamente, tá? Então, após 22 meses e meio, você alcançará o triplo desse capital. Eu queria chamar a atenção aqui que 22,5 meses é o tempo necessário para triplicar qualquer capital que eu tivesse aplicado aqui.
Porque nesse momento aqui, ó, se eu manter a letra C para capital, então aqui ficaria 3 vezes C, né? E aí, se eu dividir ambos os membros por C, eu continuo tendo 3 e, portanto, a resolução se dá da mesma forma. Então, 22 meses e meio não é necessariamente o tempo só porque era R$ 1.000. Poderia ser que 10 mil, 1 milhão. Se o desejo era triplicar o capital, mantendo a taxa de 5% fixa mês a mês, serão necessários 22 meses e meio para que ocorra esse montante do triplo do capital aplicado. Tá? Então, aqui, pela ordem das alternativas, a alternativa correta, né, assinale a alternativa de melhor aproximação, portanto, o item C é o item correto. Vamos lá. Próxima questão, a questão muito simples, mas que eu sei que acabou pegando aí para algumas pessoas, né? Não entenderam muito bem o enunciado dessa questão quando foram responder o questionário. Considerando que o logaritmo decimal de 2 é igual a 0,301, nessa questão, então, traz o valor do logaritmo decimal de 2 com aproximação de 3 casas. Qual é o valor de logaritmo decimal de 5? Bom, aí eu coloquei essa dica, ó. Reescreva o número 5 como 10 dividido por 2 e, em seguida, use a propriedade 2. Por que isso? Ora, se 5 é o mesmo que 10 dividido por 2, eu posso, então, escrever o logaritmo decimal de 5 como sendo o logaritmo decimal de 10 dividido por 2. E aí, a segunda propriedade dos logaritmos fala o seguinte: quando eu tenho uma divisão no logaritmando, podemos subdividir, podemos separar A e C, dividendo e divisor, em 2 logaritmos, ó. E essa subdivisão acontece através de uma subtração de logaritmos. Então, repare, a base B ela foi mantida, tá? E, uma vez a base B mantida, A e C ficaram desmembrados, então, nesses 2 logaritmandos. Bom, voltando então aqui, A e C são, respectivamente, 10 e 2. Portanto, o logaritmo decimal de 5 pode ser igual ao logaritmo decimal de 10 menos o logaritmo decimal de 2. E aí, logaritmo decimal de 10 é 1, por quê? Esse aqui eu não tinha que dar nada de informação na questão, aquela velha historinha, ó, logaritmando é 10, base é 10. Portanto, se são iguais, o valor do logaritmo é 1. Menos, aí veio a informação auxiliar da questão, logaritmo decimal de 2, 0,301, subtraiu logaritmo decimal de 5, 0,699, 0,699. E aí, então, pela ordem aqui, o gabarito é a letra A. Acostume com isso aqui, ó. Olha só que interessante. Lá naquele caso do número 54 que a gente viu naquela ocasião, lá no caso do 54, o que você percebeu que a gente fez lá? Ó? No caso do 54, a gente optou por fatorar e reescrever em forma de um produto, né? Já no caso do número 5, nós estamos optando em reescrevê-lo em forma de uma divisão. E essa divisão foi escolhida de maneira bem vamos dizer assim, coerente, oportuna, no sentido de que 10 ficava favorável porque a base é 10, portanto, eu saberia falar quanto que é esse logaritmo, né? E, por outro lado, o logaritmo de 2 foi dado na questão. Claro que o número 5 não é só 10 por 2, ele é 20 por 4, ele é 50 por 10, por exemplo, né? Existem infinitas, né?
maneiras de representar o 5 em forma de fração. Mas a fração 10 sobre 2, ela vem com essa conveniência, tá? De poder eu ter esse valor em mente e esse valor ser extraído do enunciado da questão. Bora para a próxima questão. Nessa questão, e última, qual é o valor de logaritmo de 45 na base 6, considerando que logaritmo decimal de 2 é 0,30, logaritmo decimal de 3 é 0,48 e logaritmo decimal de 5 é 0,70. Então, quero calcular o valor desse logaritmo e tenho como informação auxiliar esses 3 logaritmos. Galerinha, seguinte, atente para um detalhe aqui agora comigo. A base do logaritmo que eu quero calcular é 6, e as bases das informações são 10. Ou seja, está incompatível. O que eu quero calcular tem base diferente das informações. Então, enquanto que eu não mudar a base de 6 para 10, não terei como recorrer ao uso dessas informações. Então, nessa questão, surge a necessidade da gente aplicar a última parte da teoria que você estudou no segundo encontro, que propõe o seguinte: tem um logaritmo na base b, quero mudar a base, e aí na teoria lá eu chamei essa nova base de k. Lá provamos que o método para mudar essa base é este, ó. O logaritmo de a na base b é igual ao logaritmo de a na base k dividido por logaritmo de b na base k, tá? Então, quando eu quero mudar a base de um logaritmo, esse logaritmo que eu desejo fazer alteração na base, ele passará a ter valor igual à divisão de 2 logaritmos, tá? Só chamando atenção para um detalhe que teve alunas cometendo um equívoco aqui, ó. Gente, aqui quem está sendo dividido são logaritmos. Não tem nada a ver com isso aqui, ó. Aqui quem está sendo dividido é um número A pelo número C, e essa divisão é logaritmando de um logaritmo. Quando a divisão é um logaritmando, eu posso escrever através da subtração de logaritmos, tá? Não é esse caso aqui, ó. Nesse caso, eu tenho divisão de logaritmos. Então, aqui não tem nada a ver, não se aplica aqui aquela segunda propriedade de logaritmos, não. Aqui, simplesmente, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Então, ó, logaritmo de 45 na base 6. Quero mudar para a base 10, para que eu tenha condições de usar as informações. Então, logaritmo de 45 na base 10 dividido por logaritmo de 6 na base 10. Tá? Foi feita a mudança de base. Apliquei esse método. Feito isso, o que vamos fazer agora? Ó, para logaritmando 2, 3 e 5, e aqui eu tenho nesse momento 45 e 6. Vamos fatorar esses dois números. Fatorando o número 45, o que a gente tem aqui? Ó, fatorando o número 45, a gente tem, dividiu por 3, ó, por 3 de novo, por 5. Então, a gente conclui facilmente que 45 é 3 ao quadrado vezes 5. 6, tranquilíssimo, né? 2 vezes 3. Voltou lá, 45, 3 ao quadrado vezes 5. 6, 2 vezes 3. Olha a primeira propriedade de novo, separa na soma. Ó, primeira propriedadezinha vai ser aplicada no numerador e também no denominador dessa fração. Aplicou, separou na soma, primeira propriedade.
Olha a potência, olha o 3 ao quadrado. Preciso tirar esse 2 dali para poder usar essa informação. Como que eu tiro o expoente 2? Usando a terceira propriedade de logaritmos. Usou a terceira propriedade, olha o que nós temos. 2 vezes, então olha lá o 2, veio multiplicando o logaritmo, tá? Mais logaritmo de 5 dividido por log de 2 mais log de 3. Detalhe, tem que aplicar a primeira propriedade para depois a terceira, porque se você aplicasse aqui nesse momento a terceira propriedade, ó, colocando 2 multiplicando o logaritmo, ficaria errado porque o 2 ele só é expoente do 3, ele não é expoente do 5, tá? E aí, agora, recorre às informações que nós temos na questão. Repare que logaritmo de 3, logaritmo de 5 e de 2, pode substituir os valores. Ah, posso cortar, professor, o logaritmo de 3 com o logaritmo de 3 aqui? Não pode, porque nós temos adições, tá? Então, não pode. Se fossem multiplicações aqui, poderia, mas como é adição, não pode. Então, vamos substituir como está aqui mesmo. Substituindo os valores, logaritmo decimal de 3,048, logaritmo decimal de 5, de 2 e de 3, né? Aplicou os valores, multiplicou, nós temos, então, aquela representação, logaritmo decimal de 45, logaritmo decimal não, desculpa, logaritmo de 45 na base 6. Multipliquei, apenas aqui, o restante eu copiei, somou, finalmente agora faz a divisão, portanto, logaritmo de 45 na base 6, aproximadamente 2,13. Então, pela ordem aqui, gabarito, letra C, tá? Então, tema dessa questão, essa questão foi uma questão bem completa, no sentido de que precisamos usar o método da mudança de base e também utilizamos 2 das 3 propriedades no desenrolar do cálculo, tá? Nós teremos aí o momento síncrono da aula, e nesse momento 5 nós podemos reforçar alguma parte que porventura ainda tenha ficado dúvidas. Abraço, agradeço por você ter acompanhado o vídeo até o final, tá? E vamos que vamos seguindo aí, a gente vai colhendo ensinamentos, vai colhendo aí conteúdos que serão importantes no aprendizado dos próximos temas. Abraço a todos.